Fala, gente boa! Mais uma aula do curso 49 Princípios para Sair da Crise. Hoje a aula número 12 é sobre o princípio número 6, o princípio quântico. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre a ideia do espaço-tempo não linear. O que nós veremos nessa aula é uma espécie de consolidação de uma série de princípios anteriores que se estabelece quando a gente sai da física newtoniana, que é a física básica do pensamento tradicional, para a necessidade da entrada na física moderna, que a gente concebe como o princípio quântico. Dentro do conjunto mais amplo de princípios, esse é o número 6, é o princípio dentro da ideia macro do contextualismo, da física newtoniana para a quântica. Então vamos chamar o Aurelião para nos ajudar com essa palavra quântico. No Consulte o Aurelião de hoje, quântico, a gente vai observar o seguinte, que ele se deriva da palavra quanta, que é quantidade. E quanta foi um termo que foi usado pela primeira vez por Einstein, quando ele queria se referir às partículas de luz, que hoje se chamam fótons, que surgem quando ocorre uma potencialização de energia no elétron, e quando ele adquire um certo potencial de energia, uma certa quantidade de energia, essa quanta de energia faz o elétron operar o salto quântico na direção de outra órbita. E esse salto quântico ele acaba liberando uma outra forma de energia, que é a luz ou o fóton, né? E essa quanta é a menor quantidade possível pela qual pode mudar de valor uma grandeza física observável na passagem de um estado discreto para outro. O que é um estado discreto para outro? Um estado discreto é um elétron numa órbita, funcionando naturalmente, de repente ele aumenta o seu quanta e num determinado momento ele se descontinua e discretamente acaba surgindo na próxima órbita. Então ele ocorre de maneira descontínua e se a gente vai observar, são aspectos discretos de uma realidade. Discretos porque ele está aqui, depois descontinuamente aparece lá num outro lugar, depois descontinuamente aparece num outro lugar. E esse salto discreto é dado pela quanta de energia, no salto quântico. Como a gente bem sabe, o paradigma tradicional ele foi fortemente influenciado e sistematizado, e por que não dizer consolidado pela própria física newtoniana, porque é Isaac Newton quem realiza o sonho filosófico ou o sonho cartesiano ao formular ele matematicamente. Então, quando eu consigo formular as leis gerais do movimento e da matéria que governam todos os objetos, eu sou capaz de enxergar essa máquina perfeita que é o universo, dessa maneira concebida, como toda a matéria sendo concebida no início da criação e apenas se ligando e religando por transformações físicas ou químicas, mas nunca se criando ou se destruindo. E essas modificações causais, com as leis matemáticas, eu posso recuar a qualquer momento no tempo passado e saber o estado do universo. Com essas mesmas leis, com essas mesmas equações, eu posso calcular qualquer estado futuro do universo. Então, essa máquina perfeita, ela tinha leis muito claras e com Newton e suas equações nós podíamos prever como é que ela se comportaria ou retroceder a qualquer ponto no tempo e saber como estava o estado do universo. Mas isso só é possível porque se concebia que o tempo, uma unidade separada do espaço absoluto, desconectada do mundo material e fluindo continuamente do passado até o presente e do presente até o futuro. Então, isso era um pré-requisito, um pressuposto importante. Pensado dessa maneira, se estabelece a noção de determinismo, que é um princípio que nós veremos mais à frente. Determinismo tudo é determinado. De maneira determinística, de maneira muito clara, eu posso estabelecer tudo o que foi e tudo o que será por essas leis. Então, é fácil determinar, é fácil
encontrar, não há uma variação. A gente sabe claramente como as coisas ocorrerão. De maneira, inclusive, que apesar dos filósofos renascentistas ainda acreditarem numa espiritualidade, num Deus criador, foi se tornando, dentro dessa noção, cada vez mais supérflua e indesejada a crença de um Deus criador e de um Deus interventor e qualquer noção vinculada à espiritualidade e à religião. O que era muito bem-vinda para a ciência, porque a ciência foi aos poucos afastando essas noções subjetivas, porque elas começaram a ser dispensáveis. Isso deu tanto certo a partir da física que as novas disciplinas que já adotavam o pensamento cartesiano também começaram a incorporar a física newtoniana e a visão mecanicista, devido a um caráter irresistível, incluindo as ciências naturais e sociais, porque se a matéria e o mundo físico é como se fosse uma máquina, e eu tenho leis que a regem e eu posso prever e controlar, houve um desejo muito grande de crer que também a vida poderia ser entendida como uma máquina, a biologia, a vida, bem como a mente humana, bem como sistemas sociais, bem como grande parte, o corpo humano, a medicina, grande parte das ciências começaram a ver como de maneira irresistível adotar a visão newtoniana, e por isso se aplicou a essas leis, tanto a biologia quanto a própria psicologia. O início da psicologia foi fundamentalmente mecanicista e newtoniana, então era irresistível aplicar essas noções a outras áreas e, de fato, ela criou uma série de avanços tecnológicos nessas disciplinas. No entanto, as primeiras rupturas acabaram sendo na própria física. A própria física começou a encontrar os primeiros fenômenos surpreendentes que causaram a ruptura, as primeiras rupturas da visão newtoniana, com o eletromagnetismo e o estudo dos campos, que foi algo de grande interesse do próprio Einstein, que essa noção, esse estudo do eletromagnetismo e dos campos, ela dispensa referência a corpos materiais, porque ele ocorre no âmbito da energia pura. Ainda assim, também a própria biologia traz um desafio à visão newtoniana, especialmente com a teoria da evolução, porque era necessário conceber essas ideias de mudança, de crescimento e desenvolvimento gradual, era algo que fugia ao determinismo. Noções aleatórias e probabilísticas começaram a ser percebidas e a noção de evolução e de abertura à criatividade e à destrutividade, que colocam em xeque a visão de máquina, imutável desde o início dos tempos, ela começa a ser estabelecida a partir da teoria da evolução. Bem como os estudos da termodinâmica que preconizam a conservação, mas especialmente a dissipação de energia, né? E que implicam a ideia invertida de evolução física em relação à biologia. Então, na biologia eu observava a crescente evolução e criatividade, mas na termodinâmica eu tinha uma noção ao contrário, a noção de entropia ou desorganização dos sistemas. Essa noção de entropia ela não estava muito clara, porque na física newtoniana se parte do pressuposto da manutenção da energia total do universo. Ela não haveria um decréscimo, não haveria mudança na energia. Tudo sempre foi determinado e havia apenas transformações, mas nunca decréscimo de energia. E a termodinâmica começou a introduzir essa noção de tendência à desorganização e ao caos. E com esses fenômenos surpreendentes e desafiadores, a mudança de uma visão newtoniana para uma visão que hoje se chama uma visão quântica pode ser equiparada a uma mudança da perspectiva do visível para o invisível. Por quê? Porque ainda nos aspectos visíveis da realidade prepondera a visão newtoniana. Aonde ela é desafiada é exatamente no invisível, na energia, no muito pequeno, no muito grande, naquilo que não é possível de ser visto, no que é imaterial.
A introdução do princípio quântico, então, ele surge a partir de uma nova física e começa-se a observar que a natureza não apresenta esses blocos de construção básicos que são os átomos que foram criados desde o início dos tempos no universo, mas uma complexa relação entre partes e todo, e essas complexas relações elas começam a criar uma noção de grande criatividade e destrutibilidade no universo. E ela nasce a partir de Einstein, no primeiro momento, com a teoria especial da relatividade, porque ele estava interessado em fazer. Quando ele começou a estudar campos e campos eletromagnéticos, ele começou a ver a ruptura com o pensamento newtoniano, mas ainda assim ele tinha um grande interesse de buscar uma teoria unificada. Ele tentou isso com a relatividade, mas essa teoria unificada, que até hoje não está inteiramente completa, ela avançou muito com a teoria quântica, com o nascimento da física quântica. Essa busca é uma reintegração dessas leis que não fecham muito, né, do choque mecânico clássico com a elerodinâmica. Essa realidade estranha e inesperada, né, começou-se a observar que a natureza respondia com paradoxos. Os paradoxos não são bem-vindos na lógica cartesiana, por causa da lógica do terceiro excluído. E o principal paradoxo que se estabeleceu é esse comportamento dual que a matéria começou a apresentar, especialmente nas subpartículas atômicas, de ora se apresentar como partícula, ora como onda. Isso era absolutamente inconcebível, e mais inconcebível ainda porque essa dualidade no comportamento ela sempre foi influenciada pelos instrumentos de medida, pelo aparato experimental que se montava. Dependendo da forma como eu meço uma partícula atômica, ela se comporta como partícula, se comporta como onda. Então é como se essa realidade estranha, ela respondesse ao meu instrumento da maneira como eu esperava que ela respondesse. Então, é o observador influenciando na própria realidade. Se começou a perceber, então, a partir disso, que por exemplo, um elétron, esse objeto transitório é muito dependente de um contexto, não só o contexto da situação experimental, mas o contexto do todo onde ele está inserido, de todos os elementos que estão naquele todo, naquele sistema. E essa resposta não é uma resposta determinística, ela não é uma resposta absoluta, ela é uma resposta probabilística, é uma probabilidade de que a matéria se comporte de uma determinada maneira. Então, a estocasticidade, a probabilidade, não é o tipo da matemática preferida da física newtoniana. Essas limitações, especialmente dessa dualidade, elas são expressas por Heisenberg numa formulação matemática que ele chama de princípio da incerteza. Nós veremos isso mais adiante no princípio da incerteza. E essa formulação matemática do Heisenberg, ela dá uma equivalência matemática entre a probabilidade em que uma determinada partícula qualquer vai se comportar como onda ou como partícula, de tal forma que tem uma incerteza envolvida, porque quanto mais certo é a determinação de como vai se comportar como partícula, mais incerto é a parte complementar de como ela vai se comportar como onda. Então é uma espécie de compensação ou complementaridade que quanto mais a certeza a respeito de uma parte da dualidade, por exemplo, a parte partícula, maior a incerteza da parte onda e vice-versa. E o que se chama a complementaridade do paradoxo partícula-onda. Por essa noção de incerteza, não se pode determinar que a matéria exista com certeza em determinados lugares ou tempos definidos, mas que ela se comporta de maneira probabilística, ela tem uma tendência para existir, que também é algo bastante desafiador para a nossa noção de continuidade, de tempo linear e de determinismo da realidade prática. Objetos materiais sólidos acabam, por isso, se dissolvendo em padrões de probabilidade que são em formas de onda. E as subpartículas atômicas acabam não sendo entidades isoladas, mas padrões de interconexão que estão ligados a muitos outros padrões de interconexão estendido no tecido da realidade,
o que inclui o observador, o seu aparato de medição e a sua própria visão de mundo, que é a mente interferindo na matéria. Causas não locais, como se chama, né? Muitas vezes assim, existe um comportamento de causas que não podem ser determinadas, porque são as causas locais, mas muitas vezes uma causa não local pode ser o que influencia uma parte qualquer da realidade. Isso é dado por influências do todo sobre a parte que não tem uma noção muito clara de causalidade clara. Então começa a se estabelecer paradoxos, né, que muitos deles ainda não estão endereçados. Questões para refletir a respeito do paradigma quântico. A física quântica modifica várias das nossas noções sobre o dia a dia. Você poderia exemplificar alguma dessas influências da noção quântica no nosso dia a dia? O que dizer, por exemplo, da noção de que o todo ou um sistema influencia as partes? A situação energética de um casal afeta os filhos? A situação energética de uma organização afeta os colaboradores? Isso pode ser considerado um fenômeno quântico? Então, o que vimos nessa aula, como se dá essa história e as surpreendentes novidades que se colocam com a modernidade e que nos fazem migrar da preponderância da física newtoniana para a noção do quântico e, quiçá, a aplicação das noções quânticas em um número cada vez maior de disciplinas, como aconteceu com a física newtoniana. Na próxima aula veremos um novo princípio, o princípio do padrão de organização, e eu vou estar esperando vocês na aula 13. Até lá!